No último domingo, nós avançamos a segunda fase do evangelismo por quê? Agora estudando o livro de Apocalipse. E você sabe que o livro de Daniel e Apocalipse estão relacionados. O livro de Apocalipse continua as revelações de Deus a respeito dos últimos acontecimentos deste mundo, da história desse mundo. E Deus, na sua misericórdia, Ele nos trouxe ensinamentos e também orientações de como precisaríamos viver nesses últimos momentos da história do mundo. E uma grande esperança: nós não fomos abandonados ao acaso. Nós não fomos deixados às consequências de um mundo doente, do mundo afetado pela maldade do pecado. Jesus, o nosso querido Salvador, morreu por nós na cruz e está chegando para nos levar para o lar eterno. Amém? E eu quero dizer para você que você tem um lugar preparado. Só depende da sua escolha. Só depende de você aceitar e receber a graça salvadora de Jesus Cristo. Mas quem não quiser, não terá essa recompensa, não receberá a vida eterna. O livro de Apocalipse nos mostra uma declaração muito ampla e profunda desse amor, desse plano da redenção. Aliás, como nós já começamos a estudar com o Leandro no domingo, o capítulo 10 de Apocalipse, há uma coisa importante no livro de Apocalipse. Os capítulos do livro de Apocalipse, do 1 até o 22, eles não têm uma ordem cronológica. Eles acontecem dentro de um contexto histórico, que muitas vezes você tem nos primeiros capítulos e lá na frente, os capítulos seguintes, eles observam o mesmo tema. Então, João foi recebendo a informação de Deus conforme os acontecimentos se realizariam. Mas vamos entender essa questão do Apocalipse. O que significa? Por que esse termo tão difícil? Apocalipse é uma palavra aportuguesada do original grego apocalipso. Então praticamente muda só uma vogal, né? Mas o apocalipso do grego tem um significado. E a gente pode até aprender um pouco de grego nessa noite. Mas calipso é sombra, cobertura, véu. Essa palavra calipso no grego tem esse significado. Guarda contigo. Sombra, cobertura, véu. Apo quer dizer distante de. Então é distante da sombra, longe do véu. Então seria descobrir, seria tirar o véu, tirar a sombra. Aí se você quiser juntar um pouco mais, você tem uma palavra parecida, eucalipto. Calipto, sombra, que dá sombra. Eucalipto. Se fosse apocalipto, é longe da sombra, mas é eucalipto, que faz a sombra. Só para a gente entender aqui, porque o evangelismo por quê também é cultura, tá, gente? Mas Apocalipse quer dizer o quê? Tirar o véu. Daí vem a tradução revelação. Então não é um livro misterioso, um livro amedrontador. Ele foi escrito nesse contexto de símbolos porque João estava preso, isolado na ilha de Patmos, no mar Egeu. E como seus inimigos estavam à espreita para que ele não continuasse influenciando a igreja como um dos líderes principais, e depois de não terem conseguido matá-lo, eles agora afastaram. E o material que João escrevia não tinha nenhuma importância ou algum perigo para aqueles perseguidores ou pagãos que se levantavam contra a palavra de Deus. Por isso que João escrevia em forma de símbolos, em forma enigmática, para que eles não entendessem e distinguissem a palavra de Deus ali naqueles símbolos. Mas o livro de Apocalipse também revela algo muito importante para nós: o amor de Deus por nós. E eu acho que se nós pudéssemos resumir o livro de Apocalipse com uma frase, a gente poderia dizer: algo melhor está por vir. Amém? Aleluia. Algo melhor está por vir. Você sabia disso? Se nós cantamos grande alegria, quando eu olho ao redor, eu vejo sofrimento, eu vejo dor, e é isso que a gente tem visto, né? E até se nós formos olhar para a questão
dos últimos tempos, a gente tem percebido que essa continuidade de problemas, essa dimensão de problemas, já existiam no passado, né? Sofrimento, inundação, guerra, fome, maldade, existe no mundo desde que o mundo era mundo, né? Aí você pergunta assim, mas o que mudou, pastor? Ah, tem algo importante que mudou. Nesses últimos séculos e décadas, que o livro de Apocalipse nos revela, e já nos alertava, o que tem mudado com relação a esses acontecimentos? A potencialidade e a frequência. Lembram? A potencialidade e a frequência. E me permitam citar a minha experiência. Vocês sabem que eu nasci no Rio Grande do Sul, e eu nasci justamente em uma das cidades mais afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul, que é a cidade de Canoas. E a minha mãe me falou que em 1941 houve uma grande inundação em Canoas, e na região, no bairro que eu morava, chamado Niterói, que alagou as casas e foi da tragédia, mas não foi igual a essa vez. Naquela ocasião, os governantes construíram um dique lá do outro lado da BR-116, num bairro chamado Rio Branco, e na região próxima a Matias Velho também, que são comportas que protegem aquele bairro para que quando tem inundação, não atinja a cidade. Mas desta vez o que aconteceu? Essas providências humanas não resolveram, e a tragédia foi maior do que aquela época. E eu quero dizer para vocês que esse bairro ali, que fica do outro, eu nasci em Niterói, que fica de um lado da BR-116, você indo para Porto Alegre, fica à esquerda, do mesmo lado que está o aeroporto Salgado Filho, fica do lado do aeroporto Salgado Filho, que é o aeroporto internacional, é o bairro onde eu cresci. Do outro lado da BR-116 fica esse bairro Rio Branco, inclusive eu tenho muitos amigos que ainda moram lá, e foram afetados por essa tragédia. Hoje, o governo do Rio Grande do Sul sabe que as providências humanas não foram suficientes, mas eles nunca esperavam algo desse sentido, porque o Rio Guaíba, ele recebe afluentes, Rio Taquari, Rio Caí, tem outros que vêm para lá e desaguam no Rio Guaíba. Por isso que não é uma lagoa, gente, é um rio, tá? Ele recebe e manda água, então é um rio. Algumas pessoas disseram na repórter, Lagoa Guaíba, não existe Lagoa Guaíba, é Rio Guaíba. E a cidade está praticamente no nível do rio. Nunca se pensou que chegaríamos a esse nível de tragédia. Eu estou dando esse exemplo, queridos, por quê? Porque eu vivi eu sei disso, eu vi isso lá. Mas eu nunca imaginei, como gaúcho que nasceu ali, que um dia o meu bairro, a minha cidade seria atacada desse jeito, a ponto desse aeroporto internacional, um dos mais bem equipados do Brasil, hoje não se tem previsão de quando voltará a funcionar de novo. Tamanho dano que foi a pista, toda a estrutura do aeroporto. O que nós vemos nesse exemplo que eu citei da minha realidade como alguém que nasceu nesse lugar? O ser humano está preparado para as consequências do sofrimento? Por mais que a ciência, a tecnologia, a engenharia, a medicina tenha crescido e cresce com o desenvolvimento das descobertas, enfim, nem com isso o ser humano tem condições de resistir ao mal, porque não se sabe a dimensão do mal. O inimigo de Deus tem se movimentado para destruir a humanidade. E nós nos apavoramos, e agora? O que será de nós? Como que nós teremos segurança? O melhor está por vir, gente. Dias de angústia, a Apocalipse cita, e nós vamos estudar aqui, próximo domingo, o pastor Montoya vai falar para nós, sobre Apocalipse 13, importante assunto, ele vai falar aqui. Nós vemos sinais acontecendo nos governos, sinais no ambiente político e religioso e da natureza, que revelam que o mal está se alastrando e está trazendo mais problemas. E Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás veio para esse mundo e enfurecido, ele ataca a humanidade porque sabe o quê? Qual que é a grande preocupação de Satanás em destruir a humanidade cada vez com maior potencialidade e com mais frequência? Porque tem pouco tempo. E ele não quer que você e eu herdemos,
o lugar que ele perdeu, porque Satanás não pode mais voltar para o céu. Nós podemos ter aquilo que ele perdeu, e ele sabe o que ele perdeu. Então, louvado seja Deus, porque nós não estamos entregues às condições desse mundo. E hoje, nesses minutos de quarta-feira, eu quero estar com você que está aqui comigo na igreja, e você que nos acompanha por nosso canal da Igreja Jardim América, da família Jardim América. Olha, você não imagina como é importante a tua presença aqui conosco. Eu quero agradecer vocês de nos acompanhar. Então marque aí na sua agenda o canal da igreja. Próximo domingo nós vamos continuar o Evangelismo Porquê, e no sábado nós temos a partir das 9 horas aqui na igreja. Então venha conosco. Se você não puder estar presente, assista pelo canal, mas se você puder vir para cá, venha para o Jardim América. Rogério, não está avançando, não sei se deu uma travadinha aí. Vamos lá? Isso, obrigado, Rogério. Obrigado à equipe de transmissão também que está conosco. Gente, a primeira coisa fundamental aqui para nós nessa noite, o Apocalipse traz para nós o quê? Olha o título aqui do sermão. A mensagem de quem, queridos? Não é uma mensagem escondida, não é uma mensagem secreta, não é uma mensagem de terror. É a mensagem de quem? De Jesus. O Apocalipse é a revelação de Jesus. Eu ouvi a história que me chamou muita atenção, de um pastor que havia acabado de assumir a igreja. Pastor, querida irmã piedosa, começou a insistir: pastor, você precisa me visitar, você precisa me visitar, e é urgente, e o pastor organizando a mudança dele, organizando as reuniões administrativas da igreja, mas ele falou: irmã, eu vou lá, e foi visitá-la. Quando ele chegou lá, ele disse assim: pastor, eu chamei aqui, porque eu quero combinar com o senhor o meu funeral. O pastor falou: irmã, para com isso, uma irmã querida da igreja, líder da igreja. Maria, por favor, não, mas olha, a irmã está com saúde, eu acabei de chegar, eu quero tê-la aqui. Pastor, eu não sei o dia de amanhã, eu sou sozinha, e eu quero que você, por favor, junto comigo, nós organizemos o nosso funeral. E o pastor foi, tentou contornar, mas não teve jeito. Uma líder, uma senhora cristã, mas determinada. Falou: ok, irmã, então o que você gostaria? Falou: funeral normal, tá? Eu quero que as pessoas saibam que eu descansei confiando em meu Jesus. Por isso eu quero que na minha Bíblia, na minha mão direita, o senhor coloque a minha Bíblia, que sempre me acompanhou. O pastor falou: que bonito, irmã. Ok, não tem problema nenhum. Uma pessoa cristã, quero morrer com a minha Bíblia. Tá, tem mais uma coisa, irmã? Tem, pastor. Na minha mão esquerda eu quero que você coloque um garfo. Aí o pastor falou: irmã, não, aí você já está brincando comigo. Pastor, é para colocar o garfo na minha mão esquerda. Por quê? Pastor, você não me conhece, deixa eu contar a minha história. Eu sou líder da assistência social da igreja. E eu, por gostar, por amar, todo sábado eu que organizo o almoço na igreja. Então todo mundo traz seus pratos, combina, e cada um traz, enfim, junta a panela, né? Só que quem faz a sobremesa sou eu. E eu nunca abri mão de fazer sobremesa. Então eu que vou fazer sobremesa sempre. Só que o que acontecia? Nos almoços todo mundo juntava lá o assado, o arroz, a feijoada, a salada, e estava comendo. Quando eles vinham, olhavam, depois de um tempo, e vinham que eu estava com o garfo na minha mão esquerda, eles sabiam que a sobremesa seria servida. E pastor, olha, eu sou craque em fazer sobremesa, e o povo já sabia da minha fama. Então, pastor, sabe qual é a frase que eles diziam? Não coma muito, porque o melhor está por vir. Pastor, o dia que eu morrer, eu quero que todos saibam que eu estou descansando, e eu não tenho mais a vida. Mas quando eles olharem na minha mão esquerda, eles vão entender o quê? O melhor está por vir. Ela está descansando, mas o melhor está por vir. O que é melhor, minha gente? Vida eterna. Queridos, se esse mundo te faz sofrer, olha para cima, porque você tem um Salvador que se revela no Apocalipse e está dizendo para você: filho, acredita em mim, porque eu posso te dar o que melhor está por vir. Que esse mundo não vai te dar, eu posso dar o que é melhor, o melhor está por vir. Agora avança comigo nessa certeza. Essa irmã queria que esse garfo desse uma mensagem para ela.
E Jesus te deixou outros símbolos aqui no livro de Apocalipse. Não tem garfo no livro de Apocalipse, mas você tem símbolos que revelam que Deus está no controle e que o pecado se manifestaria, mas que o melhor está por vir, que o teu Salvador virá para enxugar as lágrimas, para nos libertar do medo e para nos dar a vida eterna, e aí sim seremos felizes. Mas uma coisa importante que nós temos que entender é que existem dois tipos básicos de profecia, e isso o Apocalipse nos revela. Qual que é o primeiro tipo básico da profecia? A profecia clássica e a profecia apocalíptica. Você sempre vai entender e vai deparar-se na Bíblia com esses dois tipos de profecia. Quais são os dois tipos de profecia, queridos? A clássica e a verdadeira. E a apocalíptica. Todas as duas são verdadeiras, né? Mas o que é uma profecia clássica? A profecia clássica começa com assim diz o Senhor. Então a profecia clássica nem sempre está lá no futuro. Por exemplo, alguns profetas como Isaías, Jeremias, eles falaram para os reis de Israel e disseram, assim diz o Senhor, ó rei. Eles declararam acontecimentos que seriam ali no tempo daquele rei. Agora, a profecia apocalíptica, ela se identifica com um começo. Eu vi, o Senhor me revelou. Ela vai começar assim. O Senhor me revelou, eu vi. Aí começa a profecia clássica. Mas a profecia apocalíptica, ela é lógico, ela está dentro da realidade do livro de Apocalipse. E nós podemos entender que ela é o oposto da profecia clássica. Por quê? A profecia apocalíptica, ela tem previsão, nela a previsão é para quando, gente? Olha o que diz aqui. Para tempos muito distantes, que iam muito além da vida da profecia, do profeta. Então, quando João recebeu as informações de Deus, ele recebeu informações não para o tempo que ele estava vivendo diretamente, mas para um tempo fora do alcance dele e fora do tempo dele. Daniel recebeu informações desse nível também? Também. Ele recebeu informações para o tempo dele e recebeu informações para o tempo do fim. Tanto que Deus falou assim, Daniel, olha, pega esse material que você está recebendo e guarda. Não revela, porque isso aqui está selado. E depois você vê João, no capítulo 5, João vê o livro selado. E lembra que eu falei para vocês aqui na última vez que nós estivemos juntos? O que significava um livro com 7 selos? Que tipo de documento era esse? Vamos lá? Para a lição de casa? Ei, pastor, você quer deixar a gente em situação difícil. Lembra que qualquer documento que tinha de 3 até 3 selos, eram documentos, podia ser documento um documento de propriedade de casa, um documento de propriedade de um bem, mas o que tinha 7 selos era o quê? Herança, exatamente. Quando João vê aquele livro, aquele rolo, porque não era uma Bíblia, não era um livro como nós temos aqui, era um rolo, e eles tinham selos, que cada selo tinha o quê naquela marca? Eram 7 testemunhas que tinham seus anéis com seus brasões, as suas marcas pessoais. Vinha um, selava, colocava o anel naquela cera. Aí vinha outro e colocava o anel na outra cera. Vinha outro e colocava o anel. Então eram 7, não tinha como você enganar ou você falsificar os 7 selos. Porque você precisaria daqueles 7 selos que eram únicos. A pessoa levava aquilo no dedo, inclusive. Quando o pai passava o anel para o filho, ele estava dando a herança dele, o nome da família para o filho, era o anel que ele carregava. Eles faziam assim. E quando o João vê o rolo com 7 selos, ele fala, é uma posse de herança. É algo que é muito grande, não é um título pequeno, não é uma posse de um bem pequeno, é um negócio muito grande, é um direito muito grande, é uma herança. E João começa a chorar. O livro de Apocalipse revela para nós que a herança está à disposição e só um tem o direito, só um que é herdeiro. Quem é o herdeiro legal? Jesus. Porque Satanás usurpou no Éden
o reino que Deus tinha dado para nós, ele roubou do casal. E agora Jesus vem, morre na cruz e recebe de volta, recebe não, ele toma posse desse reino por direito. E quem é o herdeiro então? Jesus. Quem é o único que nós estudamos, só recapitulando aqui, gente, com direito de abrir aqueles selos? Jesus. João chora, ele fala assim, eu não posso, ninguém pode abrir. Aí o ancião de dias fala, calma João, não chora. Aquele que morreu, o cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu, aleluia. E ele pode abrir, ele tem o direito, porque ele recebeu essa herança. Agora, querido, guarda contigo isso. E você que está me assistindo, que está vendo esse vídeo nesse momento, sabe o que Jesus fez? Ele recebeu essa herança e ele deu para você. Quanto que ele cobrou de você? Quanto que ele está cobrando de você? Graça. Ele está dando para você de graça. Você só precisa aceitá-lo e ter um compromisso com ele, porque ele já pagou isso com o seu próprio sangue. E é isso que João quer dizer. Apocalipse, algo melhor está por vir. Deus simplesmente previu, estabeleceu o seu plano, ele está no controle, e a profecia vai se cumprir, independente das ações que as pessoas possam tomar. E algo, querido, grandioso tem para você e para mim, neste momento. O Apocalipse nos revela os mistérios grandiosos do futuro da humanidade. E acima desses mistérios está uma grande verdade. Deus está no controle. Mas como assim, pastor, Deus está no controle com aquilo que a gente tem visto de sofrimento e de inquietude? Deus está no controle. E por isso que ainda nós não fomos destruídos por Satanás. Deus tem nos protegido. Deus tem segurado as hostes satânicas. E vai chegar um momento, queridos. Jesus agora, conforme Hebreus declara, e o próprio livro de Apocalipse e o livro de Daniel declaram, Jesus está aonde agora, queridos? No lugar, no Santíssimo, no santuário, aqui da terra, celestial. Se você tem dúvida, estude o livro de Hebreus, estude o livro de Apocalipse e Daniel. Jesus está intercedendo por nós. Por que ele está intercedendo por nós? Porque ele é o herdeiro. E só ele tem o direito com o seu sangue de receber essa herança. Só que ele falou assim, eu vou dar para vocês, vocês são co-herdeiros. E vocês só precisam aceitar o meu sacrifício. Só que Satanás, segundo Apocalipse capítulo 12, é o grande acusador dos nossos irmãos. E ele nos acusa de dia e de noite. Ele olha e fala assim, o Marco não tem o direito. Fala, não, ele confessou os seus pecados, ele aceitou o meu sangue. E pelo meu sangue, ele pode ser perdoado. E o livro de Apocalipse revela que esses acontecimentos todos apontam para quê? Para a restauração desse mundo. Agora, vá comigo, por favor, para Apocalipse capítulo 1, verso 3. E a gente tem a declaração de Deus aqui nesse texto para nós, como uma promessa, uma esperança, mas um mandamento. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim: bem-aventurados, macários, felizes, aqueles que fazem o quê? Que leem, e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia que você está vendo aqui. A profecia da onde, gente? Do Apocalipse. E guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está. Gente, naquele período era muito difícil você ter um rolo, porque era copiado com a mão, os maçoretas copiavam. Você imagina quanto custava você ter um rolo do Antigo Testamento? Do Novo Testamento, que na época não tinha ainda, né? Mas do Antigo Testamento, os rolos de Isaías, de Jeremias, era difícil alguém ter. Então, alguns poucos tinham os rolos. E o que João está dizendo? Que Deus está dizendo? Bem-aventurado, mesmo aquele que não tem dinheiro para comprar um rolo, mas ele está ouvindo um rolo, um pergaminho, não tem dinheiro para comprar um pergaminho, mas ele está ouvindo as palavras de alguém que tem condições de ter um pergaminho e está lendo para ele. O que lê é bem-aventurado e o que ouve é bem-aventurado. Amém? Então, agora, João completa a orientação, a promessa, e guarda as coisas que estão escritas aqui. Por que nós precisamos estudar o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, e guardar e viver os princípios desse livro? Por quê?
Olha o que diz o texto aí no final. Qual o motivo? Porque o tempo, quando João escreveu isso, um pouco antes do ano 100, no ano 95, 94 a.C. 96. Depois de Cristo, obrigado. Eu já estou. No ano 100, ele escreveu o Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último livro escrito da Bíblia. Gente, nessa época ele dizia que o fim está próximo. Devemos nos ocupar das coisas do céu, do mundo espiritual. E nós estudamos isso no sábado. Do mesmo jeito que Satanás se empenhou com todas as forças e todas as suas hostes satânicas para que o povo de Israel não saísse da escravidão do Egito, ele está fazendo agora para que você não saia da escravidão desse mundo. Ele sobrecarregou o povo de Israel com trabalho, e não um trabalho fácil, um trabalho que esgotava, que tirava as últimas energias deles. Imagina, trabalhar o dia todo naquele sol. Eu já disse para vocês que eu tive naquele lugar, só de você andar é um absurdo o calor. Agora ficar puxando toneladas de pedra, daquela maneira que eles levavam em cima de toras, e sentando aquelas pedras, levando às vezes o chicote nas costas. Satanás se empenhou para que o trabalho deles fosse enfadonho, fosse amargo, fosse triste. Deus jamais planejou que o trabalho fosse algo ruim para o ser humano, mas o pecado trouxe isso. Agora Satanás faz de tudo para quê? Para que eles não tivessem tempo para pensar nas promessas de libertação, para que eles desistissem da promessa de libertação, para que eles se acomodassem e pensassem: vamos ficar por aqui mesmo, eu vou apanhar, vou sofrer, vou trabalhar assim, não tem nada para mim melhor. Era esse o plano de Satanás. Depois Satanás vem e tenta confundi-los, iludi-los que aquele mundo pagão do Egito era o melhor lugar para eles. Depois tenta destruir a possibilidade de um libertador. Você percebe na sequência, nós estudamos isso no sábado, todo o empenho do inimigo de Deus em manter o povo de Israel aonde? No Egito, escravo. Agora traz isso para o nosso contexto. O que Satanás está fazendo hoje conosco? Tornando o nosso trabalho um fardo, sobrecarregados, não tem tempo para a família, não tem tempo nem para cuidar da saúde da gente, às vezes. Empresas, muitas vezes, que sugam até o limite das tuas energias, e às vezes, lugares que você é humilhado, às vezes recebe menos do que deveria, às vezes não tem nem o que receber, porque nem emprego tem, tornando a tua vida um caos. Para quê? Para que você não tenha tempo para lembrar das promessas de Deus, da libertação, de que existe esperança de libertação, que o melhor está por vir. Tornar a tua vida tão cansativa, que você chegue à noite em casa e você mal consegue tomar um banho e cair na cama. Estudar a palavra de Deus, ter culto, ir à igreja, nem pensar. Distrair você com coisas que possam te iludir. Nós temos hoje um mundo de alternativas para nos distrair e para nos tornar distantes de Deus. Esse mundo que Deus tem preparado para nós é um mundo melhor, e nós não podemos esquecer isso. Nós somos, a Igreja Adventista, nós somos cristãos historicistas, e a abordagem histórica que nós acreditamos, que é o livro de Apocalipse, ela nos ensina algo muito importante. O historicismo, ele vê os eventos previstos no Apocalipse como ocorrendo tanto no passado como no futuro, bem como nos séculos que se situam entre eles. O historicista acredita que alguns eventos já aconteceram e outros eventos acontecerão. E a Igreja Adventista acredita no historicismo como interpretação profética. O livro de Apocalipse fornece, em uma apresentação simbólica, o esboço profético do curso futuro da história, desde os tempos apostólicos até o tempo do fim. Nós vamos ver aqui as 7 igrejas. As 7 igrejas existiram no tempo de João e eram igrejas referência tanto para o sistema de correio do Império Romano, como também para a divulgação do Evangelho. Igrejas existiam naqueles lugares. E o historicismo adota uma abordagem simbólica para as imagens e cenas do Apocalipse. Então, não são literais. Toda vez que você está vendo profecia, você está vendo simbologia.
Os eventos previstos são eles próprios literais e reais, no entanto, são retratados em apresentações simbólicas. Vá comigo agora para Apocalipse capítulo 1, verso 19. Olha o que diz aqui. Como nós podemos acreditar que o livro de Apocalipse pode ser interpretado de maneira historicista, dentro desse contexto? Olha o que Deus diz para João. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Olha o que ele explica aqui. As coisas que viste e as que são, que já estão acontecendo, e as que vão acontecer depois. Deus coloca a história, tanto do tempo de João, que faz parte dos acontecimentos proféticos, como depois. As coisas que são, as coisas que acontecerão depois dessas. Capítulo 4, verso 1. Tanto importantes como a leitura do Apocalipse, nós entendemos o contexto do Apocalipse. Então, sugere que as coisas que são referem-se às mensagens para as 7 igrejas, que não deixam de ser também mensagens para nós. As coisas que estão prestes a acontecer depois dessas coisas referem-se aos eventos que acontecerão no futuro a partir da perspectiva de quem? De João. Por exemplo, depois do dia de João. Tá? Aí você tem, por exemplo, nós vamos estudar nos próximos dias, nos próximos capítulos de Apocalipse, os períodos proféticos. Então você tem um contexto dessas igrejas que existiam no tempo de João, e aqui é um exemplo para nós entendermos o Apocalipse. Por exemplo, João capítulo 4, verso 22, as coisas que acontecerão depois dessas coisas. Então, existiu a igreja de Éfeso? Sim. A igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E as características descritas em Apocalipse dessas igrejas realmente aconteceram. Só que essa aplicação é jogada para o futuro, porque você tem períodos proféticos em que a igreja passou por essas situações descritas e que aconteceram nessas igrejas. O fato de que Apocalipse é um livro profético, que nós temos ali capítulo 1, verso 3, capítulo 22, verso 10, aponta para o significado profético dessas mensagens. E elas estão relacionadas também conosco. Desta forma, queridos, essas congregações locais representavam toda a igreja cristã. E como elas existiram, elas também revelam para nós acontecimentos que levariam a igreja de Deus a determinadas atitudes, consequências e até mesmo desafios. Agora, quantas igrejas você vê na descrição de Apocalipse? 7 igrejas. E segundo a descrição profética, o livro, a igreja de Laodiceia, é a última igreja da profecia e da descrição. Uma pesquisa panorâmica do cristianismo desde o primeiro século até o tempo do fim nos revela de uma maneira muito clara que nós temos sido orientados por Jesus no livro de Apocalipse exatamente sobre as coisas que aconteceram naquela ocasião e que têm acontecido através dos séculos, tanto na igreja quanto na política, na sociedade, no mundo. Então, o que é importante nós entendermos? Que o que Deus tem revelado para nós, nós precisamos considerar como algo muito sério. Queridos, Apocalipse 16, versículo 15. Veja aí na sua Bíblia. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Por quê? Para que ande nu e não se veja a sua vergonha. 2 coisas importantes para nós nessa noite, para levarmos para a nossa casa.
Apocalipse 16:15 aponta para o seu significado mais profundo. Primeiro, Jesus está chegando. Mas como ele mesmo declarou, ninguém sabe nem o dia, nem a hora, somente Deus, a Trindade, o Pai e o Espírito Santo. No momento em que Jesus encerrar a sua obra no Santíssimo e jogar o incensário, aquele ato que o sumo sacerdote fazia depois que ele terminava a expiação pelos pecados, o Yom Kippur, o dia do juízo, né? O dia da expiação, ele vai dizer: está feito. Quem está preparado, quem se preparou, quem aceitou o sangue do Cordeiro e fez um compromisso com Deus, continue sendo justo pelo sangue do Cordeiro, porque recebeu a justiça pelo sangue do Cordeiro. Quem não se preparou, continue fazendo a injustiça, o erro, continue no pecado. Não tem mais oportunidade. Quando que vai acontecer isso, minha gente? Em breve? Quando? Vocês estão com dúvida? Ninguém sabe. Ninguém sabe quando Jesus vai sair do santuário do Santíssimo e vai encerrar a obra como sumo sacerdote. Ninguém sabe. Não tem hora marcada, não tem agenda, não tem agendamento com o ladrão. Ele vem quando você menos espera. Primeira coisa. Segunda coisa, o que nós precisamos fazer? Nós não podemos ser pegos de que maneira? Diz aqui: vigie e guarda as suas vestes, para que ninguém ande nu. Que vestes são essas? Que cobre a nossa vergonha. A justiça de Cristo. Não a minha justiça do Marco, a justiça de Cristo. Essa justiça eu preciso aceitá-la hoje, para que eu possa ser herdeiro do reino. E todos nós, você que está me assistindo, você que está aqui comigo, todos nós temos o direito a essa justiça. E o que eu preciso fazer? Aceitá-la, gente. Mas pastor, é tão fácil. É tão fácil. Mas impressionante que alguns farão de tudo para se perder. Quem se perder é porque vai se esforçar muito para se perder. Mas nessa noite nós estamos aprendendo Apocalipse, a mensagem que nos revela que Jesus está para voltar, está chegando, e que eu tenho a justiça de Cristo para me cobrir a vergonha e as marcas do pecado, para que eu não ande nu, diz o texto, para que eu tenha condições de ter alegria no coração, não desesperado. Por quê, queridos? Eu não preciso me preocupar e ninguém precisa ver a minha vergonha, porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. Leve para casa essa certeza. Jesus revelou a João a sua mensagem de esperança e de restauração, porque o melhor está por vir. Jesus não revelou nada catastrófico, destruidor, para aqueles que o servem, aqueles que acreditam no sangue do Cordeiro. Amém. Aleluia. Nós não fomos entregues ao acaso. Logo esse mundo será restaurado. E o livro de Apocalipse nos ensina isso. Cada noite desse mês de junho, cada noite de domingo e cada noite de quarta-feira, nós iremos estudar mais um aspecto do livro de Apocalipse. Hoje eu trouxe para vocês uma visão geral do propósito de Apocalipse. Mas temos mais coisas a aprender, porque o melhor está por vir. E a grande mensagem para nós é que existe uma fonte verdadeira. Não uma fonte rota, uma fonte que não tem água pura ou tem água barrenta. Nós temos a fonte de água pura. Quem é essa fonte? Jesus, o nosso Salvador. E Ele nesta noite quer que você seja coberto com seu manto de justiça e beba dessa água para que você não tenha mais sede. Você acredita nisso? Pensa nisso e viva a certeza de que o melhor está por vir. Sabe por quê? Porque Jesus falou. E quando Ele promete, Ele cumpre. Rogério. Já fui tão distante, buscar outras fontes, tentei fazer o que
estava a fonte eterna que me satisfido. Abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Tão só eu estive sem luz, sem amigos, mas Jesus, pão da vida, e alimenta e abriga, e hoje eu sei onde eu posso morar. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Amém. Vamos orar? Eu quero fazer um convite, não, reforçar um convite para você, porque na sexta-feira agora, às 7 horas, né, Julimar? Nós temos uma programação maravilhosa aqui na igreja. Não vai ser 7h30, guarda isso aí. 19 horas. Nós vamos ter uma programação aqui na igreja para a família, para o casamento, para o relacionamento com filhos, com pais. Pastor Inácio Calbermater irá falar para nós. Na sexta-feira, às 19 horas, e no sábado, às 9 horas da manhã. Pastor Inácio, durante muitos anos, trabalhou como administrador da igreja, foi presidente na União Sul, inclusive, cuidou dos estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem uma experiência muito grande no ministério, foi muito tempo também, trabalhou na União. Como pastor distrital, é um homem que hoje está sendo abençoado na sua aposentadoria, mas continua pregando o evangelho. Você não pode perder a mensagem da próxima sexta-feira, então 19 horas aqui. E depois tem surpresa, né, Julimar? O que vocês acham de no frio tomar um caldinho? Então vai ter um caldinho preparado e tem outras cositas mais, né, ali junto, que nós vamos celebrar para lá. Ore conosco agora. Querido Pai, louvamos o Teu nome pela mensagem do livro do Apocalipse, que tira o véu, que tira a sombra, aquilo que encobre a Tua mensagem e nos revela o Teu amor e o plano da redenção. Nós não estamos jogados à mercê deste mundo mal que está sendo destruído pelo pecado e pelo Teu inimigo. Nós temos Jesus Cristo, nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, que venceu o leão da tribo de Judá. Amém, Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome. E que nos promete que Jesus está voltando e que nos tem de presente a graça salvadora, as suas vestes de justiça, Pai. Muito obrigado. E nos coloca no coração agora, grava em nosso coração a certeza de que o melhor está por vir em Cristo Jesus. Vamos para casa, vamos para o descanso, para as nossas atividades,
mas queremos levar a tua paz. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza e que você tenha um abraço de Jesus.